Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de didática. Sou a professora Suzy Cordeiro e ao longo deste módulo estivemos juntos aprendendo sobre tendências pedagógicas, sobre o início da didática, sobre as teorias pedagógicas que norteiam as ações de professores e alunos dentro das instituições, como que isso era no passado e como que isso está no presente. E isso nos ajuda a refletir como será isso no futuro, ainda mais em um futuro permeado por algumas transformações que começamos este ano de 2020, com o ensino remoto na educação básica, algo que nos parecia tão inesperado e não pensávamos nisso na verdade, não é mesmo? Então a gente vê o quanto a didática ela precisa ser flexível, quanto a preparação, a formação de professores deve estar atento às suas atualidades. A escola ela não é estática, apesar dela ser uma instituição, ter uma estrutura física e fixa, o ensino, o processo de aprendizagem não são. Então nós sempre precisamos estar atentos a todas essas modificações, olhando sempre para a qualidade do ensino, visando um futuro muito promissor aos nossos alunos, mas também sem nos esquecer do passado, vendo a história que nós podemos refletir como era, como pode ser melhor, como está, não é mesmo? Então eu espero que algumas dessas reflexões tenham surgido aí ao longo da visualização de todas as nossas aulas, nas aulas conceituais, nas aulas aqui temáticas especiais para esse momento e também nas nossas lives, ok? Então, sem mais delongas, vamos ver o que nos espera nesta aula. Hoje falaremos sobre avaliação, que é o tema da nossa última unidade do livro, a unidade 5. Então, ali vocês têm a sequência didática e olha só, chegamos à nossa última unidade, passamos por todas as unidades anteriores de uma forma belíssima com a participação de vocês e hoje nós teremos a aula 4, que visa a unidade 5 do nosso livro e também teremos momentos de ação e avaliação. Não somente a avaliação é o tema de discussão, mas também nós teremos os momentos da nossa avaliação, que é tão importante. Como de praxe, vamos ver os objetivos que a unidade 5 nos propõe. Compreender a avaliação como parte do processo de ensino e de aprendizagem, a fim de utilizá-la como instrumento de reflexão da praxis docente. Conhecer a avaliação nas suas várias formas, somativa, formativa, diagnóstica, para que possamos utilizar a mais adequada mediante os objetivos do processo de ensino e de aprendizagem. E entender que o processo de avaliação impacta de forma positiva ou negativa a formação do aluno, a fim de utilizarmos com ética. E aqui, uma retomada breve da aula anterior, nós vimos sobre os métodos de ensino, os métodos atuais. Vimos, então, a diferença que há nas escolhas de estratégias e técnicas, recursos e instrumentos, e a cada escolha de estratégia e técnica, nós temos um método. O método, lembrando, que é a apresentação, a aplicação do conteúdo ao meu aluno, de uma forma que ele tenha, então, a aquisição dos conhecimentos, o desenvolvimento das habilidades, das competências que eu propus lá no meu plano de aula. Enquanto professor, depois de toda a pesquisa e planejamento escolar, eu elaborei o meu plano de aula, estabeleci, na verdade,
os objetivos da minha aula, os objetivos de lecionar determinados conteúdos por meio de determinados métodos que vão, então, formar o meu caminho juntamente com os meus alunos. E depois de toda esta caminhada, do processo de ensino e da aprendizagem, nada melhor do que vermos sobre a avaliação, que é a análise de todo esse caminho que nós percorremos, os alunos, os professores, a escola como um todo. E aí a gente precisa pensar o que é avaliação. É um instrumento para castigar o aluno? É um instrumento para julgar se o aluno está apto, não apto, se ele sabe, se ele não sabe? Ou será que a avaliação é um instrumento para refletir? Mas refletir o quê? Então nós precisamos pensar o que é avaliação em primeira instância. E por isso, o tema da nossa aula é avaliação e eu vos pergunto, qual é a concepção de avaliação? O que você pensa por avaliação, caro aluno? E para a gente discutir sobre essa concepção de avaliação, que cada um tem o seu, que advém esse conceito das suas vivências, da sua relação com as avaliações, de toda essa experiência que vocês tiveram ao longo da educação básica e também aqui no ensino superior com a avaliação. Então, eu gostaria que você definisse avaliação em uma única palavra, onde, digitando pelo seu celular ou pelo seu computador, qualquer instrumento que tenha acesso à internet, mente.com. Só isso. Digite mente.com, da forma que está aqui no slide mesmo, forma simples, e ele vai pedir um código. E qual código você vai digitar? 945550. E aí estará liberada a pergunta. Defina avaliação em uma palavra. Então eu gostaria que vocês escolhessem uma única palavra, a primeira que vem à mente de vocês, para definir a avaliação. Não existe uma definição certa, não existe uma definição errada. Vocês mesmos verão aqui na nossa aula que diferentes autores conceituam a avaliação de formas diferentes. É claro que há um ponto em comum, mas quando nós falamos em representações sociais, que é isso que eu gostaria que vocês trouxessem para a nossa aula, essa representação de um conceito que cada sujeito ou cada grupo tem de um mesmo instrumento, de um mesmo objeto, aí nós não falamos de certo ou errado, mas sim do que nos traz a essa reflexão, essa conceitualização que pode até ser de forma inconsciente. Às vezes eu nunca parei para avaliar, para conceituar um objeto, um instrumento, enfim, e quando me perguntam eu falo a primeira coisa que me vem à cabeça de modo inconsciente, e aí eu começo a refletir sobre o que de fato eu penso sobre aquilo que me perguntaram. E isso é um movimento de avaliação, de reflexão. Então vamos juntos fazer esta reflexão lá na nossa live. Então até a nossa live você pode participar pelo mente.com, digitando esse código e dizendo em uma palavra, escreva qual palavra te vem à mente que define a avaliação para você. Eu vou gostar muito da sua participação, ok? E enquanto isso, nós vamos continuar aqui nos nossos slides, porque nós já temos uma definição aqui de um autor sobre a avaliação. Lucchesi é um autor muito importante quando a gente fala de métodos, de avaliação, e ele nos diz que sobre esse conceito em específico, trata-se de um julgamento de valor, mas não qualquer julgamento e não qualquer valor, mas sim sobre a manifestação relevante da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão, a partir de um critério estabelecido. Então, o professor ele estabelece os conteúdos, os seus objetivos com a aula, e os seus alunos precisam aprender aquele conteúdo, precisam desenvolver as habilidades e competências. Então, há um caminho a ser percorrido, há um objetivo a ser atingido, e esses valores precisam ser avaliados, precisam ser julgados se de fato foram atendidos ou não, se deram certo ou não. Então não se trata de um julgamento do aluno ou do professor, mas sim desse processo de ensino e de aprendizagem, se deu ou não deu certo, a fim de que
possamos refletir sobre o que deu certo e o que não deu certo, repensar em novas práticas para melhorar, ou então algo que possa nos ajudar a continuar nessa caminhada que deu certo, mas com uma maior qualidade, até porque nós sempre podemos melhorar, não é mesmo? Então, de qualquer forma, dando certo ou não, nós precisamos sempre refletir sobre esse processo de ensino e aprendizagem que acontece na nossa aula, nas nossas vivências didáticas, nos nossos momentos ali com os nossos alunos, ok? Então é isso que Lucchesi vai nos dizer, que a avaliação é um julgamento de valores que transforma aquela realidade. Então, eu tinha um objetivo, eu tracei um caminho, caminhei com os meus alunos, e aí? Este caminho foi correto, deu certo, eu consegui transformar a vida do meu aluno, o conceito que ele tinha sobre determinado objeto, porque é isso que nós esperamos com as nossas aulas, que aquele conhecimento transforme, ainda que minimamente, a vida do meu aluno. Se ele subiu um degrau do que tange aquele objeto, ele teve um maior conhecimento, ele teve um novo olhar sobre aquele objeto que nós estamos estudando, eu já consegui, então, ter um grande passo ali no meu caminho pedagógico e o meu aluno um grande passo no processo de aprendizagem. E, então, é esse julgamento que a avaliação nos traz, nos ajuda a verificar. Vamos ver o que mais nós temos aqui quanto às definições de avaliação. Aqui nós temos Perrenot, outro autor muito importante, que também vai ter grandes significados no processo de ensino, de aprendizagem, documentos. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre Perrenot. Ele vai nos dizer que avaliar é, cedo ou tarde, criar hierarquias de excelência em função das quais se decidirão a progressão no curso, seguindo a seleção no início do secundário, a orientação para diversos tipos de estudos, a certificação antes da entrada no mercado de trabalho e, frequentemente, a contratação. Então, aqui Perrenot vai além daquela avaliação que nós fazemos em sala de aula, que o professor aplica uma prova, que o professor aplica uma atividade a fim de descobrir e de verificar o que o aluno sabe, o que ele já aprendeu. Nós temos uma avaliação a nível mais amplo para Perrenot, nós temos a avaliação que vai discutir sobre aquela função social da escola, se ela atingiu. Nós sabemos que a escola tem a função de formar seres críticos, reflexivos, emancipados, humanizados, e tudo isso deve se refletir na avaliação, para que quando o sujeito saia da instituição escolar, ele consiga, então, aplicar todos esses conhecimentos teórico, prático, na sociedade, transformando ou ajudando de alguma forma na manutenção da sua sociedade, na transformação, enfim, uma aplicação desses conhecimentos na sociedade, o que inclui no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, enfim, de diversas formas. Então, essa avaliação tem que estar a contento à função social da escola, saber se de fato a escola conseguiu atingir os seus fins sociais. E por que eu gostaria de salientar sobre Perrenot? Se nós pegarmos a BNCC, quando a gente vê sobre habilidades, competências, quando a gente pega diretrizes dos cursos de licenciatura, sobretudo o curso de pedagogia, nós vemos como trabalhar as habilidades e competências do professor, e muito disso está pautado na teoria de Perrenot, nas obras de Perrenot. Então é muito importante nós conhecermos o que esse autor tem a nos dizer, porque a concepção de formação de professores, de formação dos alunos da educação básica, passa pelas obras de Perrenot, não está estritamente fixa a ele, mas muito se bebeu na fonte de Perrenot para se escrever, então, esses documentos mais atuais. Então, a gente precisa verificar o que ele tem a nos dizer, e assim nós descobriremos qual a intenção da formação de professores e a formação da educação básica na atualidade. Então, sempre que um professor, não somente aqui na disciplina de didática, mas em todas as disciplinas, quando um professor citar o nome, o sobrenome, no caso, não é, desses autores, citar as obras, anotem esse nome, vão pesquisar mais sobre eles, porque eles são de fundamental importância para a formação de vocês e com certeza vai ajudar lá
quando vocês estiverem em sala de aula. Lembra que eu falei que o professor ele é um eterno pesquisador, a todo momento ele precisa de realizar pesquisas. Então, esses nomes vão ajudar muito na formação de vocês aqui na graduação, mas também na atuação de vocês quando estiverem lá em sala de aula, ok? Então, anotem esses nomes, Lucchesi, Perrenot e Libânio, que nós veremos aqui agora. Bom, antes de falar de Libânio, nós temos aqui um quadro resumo que está lá na página 195 do nosso livro, que vai falar sobre a avaliação em cada teoria pedagógica. Então, nós já estudamos sobre essas teorias, né? A tradicional, escola nova, tecnicista, libertadora, histórico-crítica, e dentro de cada uma, nós tínhamos um conceito de avaliação que, hora ou outra, se repetiu, ainda que com uma visão diferente. Então, ali nós vemos que na teoria tradicional, a avaliação era muito pautada na memorização. O aluno tinha que memorizar, e isso não necessariamente significava aprender sobre o conteúdo, para que na prova ele tivesse, então, a capacidade de transcrever aquilo que o professor disse, ou que ele leu nos livros, enfim. Era também pautado em repetição e na reprodução daquilo que ele aprendia. Já na escola nova, nós tivemos uma mudança radical do quesito avaliação. Então, se antes era uma reprodução fiel ao que o aluno ouvia do professor ou lia nos livros passados pelos professores, agora, na escola nova, era feita uma autoavaliação, ou seja, o próprio indivíduo fazia a avaliação daquilo que ele aprendeu ou não. E também nós tínhamos as avaliações de uma forma mais individualizada, considerando então que cada sujeito ele tinha um processo de aprendizagem diferente dos outros alunos da mesma classe, então era respeitado essa individualidade de cada sujeito. Então as avaliações verificavam de uma forma mais individual as aprendizagens. Ali na tecnicista, voltou-se a questão da memorização e reprodução, porque nós precisávamos de um sujeito que tinha habilidades e competências para o mercado de trabalho da época, que era exatamente memorizar o que deveria ser feito e reproduzir a técnica necessária para as linhas de produção e tudo aquilo que ele deveria fazer no seu meio de trabalho. Depois, com a pedagogia libertadora, nós temos a volta da autoavaliação, de uma forma também crítica, ou seja, além de se autoavaliar, de saber se está ou não no caminho certo da aprendizagem, se aprendeu de fato, o sujeito tinha uma crítica sobre aquilo que ele aprendia, ou seja, isso que eu aprendi é favorável para a minha vida? Eu vou utilizar? Vai me servir para quê? Então, tinha essa criticidade com relação ao sujeito e também à sua aprendizagem e também ao sujeito individual. O que me proporcionou essa aprendizagem, no que eu me transformei, houve transformações no meu cognitivo, no meu agir. Então, havia também essa reflexão na autoavaliação da pedagogia libertadora. E, por fim, a histórico-crítica vai nos trazer uma avaliação mais processual, ou seja, o professor vai aplicar avaliações de uma forma, em um processo, e não em um único dia, não em uma única forma, mas sim a um processo de avaliação, de reflexão sobre aquilo que ele ensinou, sobre aquilo que seu aluno aprendeu, e esse processo também ocorre para o aluno. O aluno vai verificar de forma constante, contínua, o seu processo de aprendizagem. Agora sim, nós veremos... agora é Perrenot novamente. Perrenot também vai nos dizer sobre as formas de avaliação. Então, nós temos lá uma forma de verificação. A verificação é a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos, tendo em vista o conteúdo sistemático em provas, tarefas, exercícios, entrevistas e observação do desempenho. Outra forma é a qualificação. A avaliação com essa característica consiste na comprovação de que os objetivos foram alcançados,
analisando os resultados, se preciso e necessário atribui-se nota ou conceito. E a avaliação por apreciação qualitativa, que é como a conhecemos com notas e padrões esperados, aquela que nós mais nos vem à mente quando nós falamos em avaliação. Avaliação é prova, não necessariamente, mas quando a gente fala em uma avaliação qualitativa, pode sim ter como instrumento de avaliação a prova que nós mais conhecemos, ok? E aqui se traduz, nesse quadro, o que Perrineau nos diz sobre essas formas de avaliação. Aqui nós temos os modelos mais conhecidos de avaliação que são aplicados atualmente nas escolas. Então, nós temos o modelo diagnóstico, que, como o próprio nome já diz, tem a função de diagnosticar o que o aluno já sabe, o que ele precisa ampliar, não é? Se aprofundar mais. Então, nós temos como propósito dessa avaliação diagnóstica a verificação e presença ou ausência de pré-requisitos para as novas aprendizagens, detecta dificuldades específicas de aprendizagem, tentando identificar as suas causas. Então, é muito importante esta avaliação que ocorra logo no início do ano, do semestre, cada vez que o professor der um conteúdo novo, acabar um ciclo e começar outro no processo de ensino e aprendizagem. Então, lá na alfabetização, nós temos a sondagem, que nós chamamos, que é quando a gente aplica aos alunos uma avaliação de uma forma, nem sempre a gente chama de avaliação, até para não deixar o sujeito mais nervoso. Se a criança já tem um histórico de pais que não tem uma boa relação com a avaliação, na hora que ela escuta essa palavra, ela já fica assustada. Então, lá no primeiro, no segundo ano, nós vamos chamar de sondagem, nós vamos fazer esse processo de uma forma lúdica, a fim de identificar o que o aluno já sabe sobre as letras, sobre frase, formação de palavras, enfim. E também, na educação infantil, quando nós sentamos em roda, eu vi lá no fórum que vários de vocês citaram como utilização de técnicas ou estratégias para a resolução da nossa situação, problema lá, fazer uma roda de conversa, conversar com o aluno, perguntar o que ele já sabe sobre os animais marinhos, se ele sabe o que é um mamífero. Isso é recolher os conhecimentos prévios dos meus alunos, é fazer uma avaliação diagnóstica daquilo que ele já sabe. Então, eu não estou usando uma prova, não estou usando a escrita para que o meu aluno registre aquilo que ele sabe ou não, e, de fato, é uma avaliação, ainda que oral, ainda que os conhecimentos de senso comum que o meu aluno vai citar. Mas por quê? Porque é uma avaliação diagnóstica. Estou diagnosticando aquilo que o meu aluno já sabe, e a partir deste conhecimento, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental ou até lá no ensino médio, eu vou fazer essa verificação para partir do ponto que o meu aluno já sabe e passar para outro, aprofundando esses conhecimentos, fazendo essa mediação com o processo de aprendizagem dele para com o objeto de pesquisa. Então, eu posso usar no início do ano, eu posso usar a cada vez que eu troco de conteúdos, de temáticas, ou na educação infantil eu faço isso constantemente para verificar o que o meu aluno já sabe de tudo aquilo que eu vou falar naquele dia. E as rodas de conversa são muito comuns no cotidiano da educação infantil, justamente para nós sabermos o que de fato o aluno já sabe, o que ele traz dos seus familiares, dos seus amigos, para a gente poder partir então daquilo que o aluno já sabe e passar para um conhecimento mais elaborado. Sobre o modelo formativo, a avaliação formativa, ela tem a função de controlar. Controlar o quê? Controlar aquilo que o aluno já aprendeu. Eu preciso ter esse domínio do que o meu aluno já aprendeu, controlar aquilo que ele já sabe para eu passar ou mediar, na verdade, outros conteúdos que ele ainda vai aprender. Então, o propósito desta avaliação é constatar se os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos. Aquilo que eu me propus a ensinar, o meu aluno aprendeu? Fornecer dados para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. E quando que eu posso utilizar essa avaliação formativa? Durante o ano letivo inteiro.
né, ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. Então, sempre que eu estou num processo de ensino de um conteúdo, de uma matéria, de uma temática, eu vou verificar se o meu aluno está aprendendo. Porque se eu só deixo para fazer avaliação no final, depois que eu já terminei de mediar todos os conteúdos, pode ser que algo tenha ficado no meio do caminho que ele já não conseguiu entender. E aí ele não perguntou, por diversos motivos, com que faz o meu aluno ou ter vergonha, ou ter medo, receio, enfim, de não me perguntar sobre aquele conteúdo que ele não entendeu, aquela parte que ele não entendeu, e isso ao longo do meu processo de ensino vai se tornando uma bola de neve. Quando chego no final, o meu aluno não consegue aprender. Então, para eu evitar isso, eu já faço avaliações formativas que vão indicar se os meus alunos estão aprendendo ou não, se eles estão com dificuldade, e isso me proporciona voltar os conteúdos, retomar questões que não ficaram claras, não ficaram objetivas, que trouxeram dúvidas, enfim, retomar o conteúdo mesmo a fim de sanar as dúvidas e qualquer mal entendido que tenha ficado em relação àquele conteúdo, e assim eu possa prosseguir, de fato, o meu aluno aprendendo. E por fim, um modelo de avaliação somativa, ou seja, com função de classificar mesmo, que é aquela que nós mais conhecemos. O propósito é classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos de acordo com níveis de aproveitamento estabelecidos. Em que época eu vou fazer a aplicação dessa avaliação? Ao final de um ano ou semestre letivo, ou ao final de uma unidade de ensino. Então, aí sim, depois que eu já fiz a avaliação diagnóstica no início, eu fiz a avaliação formativa por meio de tarefas, atividades, né, em grupo, individual, de várias formas, escrita, oral, visual, para ele identificar algo. Depois que eu já fiz essas várias avaliações, finalizei o meu processo de ensino, o meu conteúdo, a minha unidade, enfim. Aí eu faço a aplicação dessa avaliação somativa que vai de fato classificar se o meu aluno está apto ou não para prosseguir numa próxima temática, num próximo conteúdo, ou mesmo em uma próxima série, levar esse aluno de nível. Eu preciso saber se de fato ele está apto ou não. E isso não quer dizer que eu vou ter uma avaliação punitiva. Ele não está apto, então eu vou punir esse aluno. Não significa isso. Essa avaliação ela é necessária, ela precisa ser aplicada, porque se o meu aluno ele não está apto, eu tenho que verificar o que proporcionou esta condição. Será que ele não se dedicou? Será que ele teve dificuldades? Essas dificuldades são advindas de fatores internos aos sujeitos, transtornos, um psicológico abalado, ou a fatores externos, por exemplo, a minha didática não estava de acordo com o processo de aprendizagem dele. Isso não significa que eu dei uma aula ruim ou que eu não tenho didática, mas sim que não estávamos numa mesma sintonia, não estávamos em um mesmo processo de ensino e aprendizagem. Então, eu tenho que rever todo o meu papel e também o papel do aluno para eu identificar por que ele não está apto a continuar, a prosseguir os conteúdos, o que eu posso fazer para melhorar, para ajudá-lo, ou uma conversa com a família e envolver outros profissionais, um psicopedagogo ou uma pessoa da escola mesmo que possa me auxiliar ali com aquele aluno, ou então eu vou fazer o que para esse aluno melhorar no ano seguinte, enfim. Vou rever todo esse processo de ensino e aprendizagem. E aqui nós temos a avaliação na concepção de Libânio, agora sim. E o Libânio vai nos falar sobre as funções das avaliações, que é algo bem similar a isso que nós vimos também e que Perrenot também nos traz. Então, eles têm algumas concepções similares, ainda que troquem os nomes dessas funções ou desses modelos. Então, olha só, na visão de Libânio, a função, uma das funções das avaliações é a pedagógica didática, que verifica se os objetivos gerais e específicos do processo de ensino e de aprendizagem foram alcançados, né? Nós já vimos isso. A função diagnóstica, que também nós já vimos, que possibilita, aqui no caso do Libânio, que o professor acompanhe o processo de seus alunos e sua
atuação pedagógica, então é algo que vai acontecer em todo o processo de ensino e aprendizagem. E também a função de controle, também já vista, e que vai avaliar a qualificação dos resultados escolares. E deve haver um controle contínuo no processo de interação entre professores e alunos, no decorrer das aulas e da realização de atividades que possibilitarão ao professor observar se os alunos estão desenvolvendo suas habilidades e competências. Então, a gente vê que são funções similares, modelos que se repetem, algumas vezes troca-se uma nomenclatura, outras vezes se troca uma visão mesmo daquela avaliação. Então, a gente precisa ficar atento a esses conceitos. Às vezes a gente é questionado sobre isso em uma prova, a visão do Libano, a visão de Pernod, num concurso, não é mesmo? E até para a nossa vida, a gente precisa identificar as formas de avaliação, os modelos de avaliação que ocorrem dentro de uma sala de aula. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa aula e, como vocês sabem, ao final de cada aula eu gosto de passar um desafio para vocês. Todos foram concluídos com maestria, vocês se dedicaram ao longo de todas as aulas, eu verifiquei que vocês participaram na sala do café, no fórum, no Padlet, né? Então aqui eu não poderia deixar encerrar essa aula com mais um desafio. Então vamos lá? Ação. Ao longo de toda essa disciplina, você se dedicou, estudou muito, leu, assistiu, pesquisou, refletiu, elaborou, respondeu, interagiu, mas você aprendeu? Então, essa é a sua hora de agir. Com base em seus conhecimentos adquiridos nessa disciplina, convidamos você para agir ao longo de sua vida, sobretudo na sua carreira profissional. Lembre-se sempre da ética, do planejamento, da pesquisa, da ação, reflexão, ação. E nunca, mas nunca mesmo, desassocie a teoria da prática e vice-versa, pois render-se ao discurso de que na teoria é uma coisa e na prática é outra, é desacreditar na educação, é estar fadado ao fracasso. Por isso, o desafio dessa aula é agir ao longo da sua carreira docente. E por isso é o desafio mais difícil, porque é você pegar todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo dessa disciplina e aplicar na sua vida. E quando eu saliento, não desassociem teoria da prática, é porque vocês vão ouvir muito falar que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Mas assumir esse discurso é falar que nós estamos fazendo do jeito errado, porque se a teoria diz que a gente deve fazer de acordo com X e nós fazemos Y, nós estamos fugindo da teoria. Até porque a teoria surgiu de uma prática e na prática foi uma ação, reflexão, ação que levou a essa sistematização da ação-reflexão para uma teoria. Então, nenhuma teoria é vazia, assim como nenhuma prática pode ser vazia. Então, sempre se lembrem das teorias para fazer o seu melhor enquanto professor, ok? E aí, eu também tenho uma reflexão sobre essa questão de ser um bom professor, mas antes, eu gostaria, aproveitando a temática aqui da nossa última aula, que é a avaliação, que você se autoavaliasse. Vocês viram na última live que nós tivemos participantes. Nós tivemos um participante que foi o Anderson Vieira, participou da nossa aula, e nessa última live nós teremos alguns participantes. Eu fiz esse convite, quem tivesse interesse, então, falasse com os mediadores, se manifestasse nas redes sociais, marcando o nosso curso, enfim, ainda dá tempo. Então, até essa terça-feira, deixa eu pegar aqui certinho o dia, nós estamos, até então, no dia 11 de agosto agora, vocês podem mandar mensagem para o mediador falando eu quero participar da última live ao vivo ali com a gente, com a professora Suzy, ou tirar uma foto do seu processo de aprendizagem, fazendo uma atividade, vendo a nossa aula, uma selfie, marcar @ead.pedagogia e com a hashtag eu quero que a gente vai te chamar, ok? Por algumas dessas vias.
E então tem que ser até terça-feira, dia 11 de agosto, para vocês fazerem isso. E nós vamos entrar em contato com vocês até o dia 12 de agosto. E para fazer um sorteio, nós vamos sortear, depois que nós sortearmos 4. Serão 4 alunos sorteados para participar dessa live. Nós entraremos em contato e aí vamos fazer testes para ver se a conexão está ok, se a gente consegue ficar ao vivo. E aí vocês participarão da live. Como esses alunos que vão participar da live participarão? O que eles farão? Nós vamos fazer um processo ali de avaliação para a apresentação aos colegas, mas isso você já pode ir fazendo desde já. Esses alunos terão que ver essa aula, participar na live também, mas você também pode fazer esse processo, que é uma das avaliações que nós citamos aqui, a autoavaliação. Então, vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Esse formulário estará disponível para vocês, os mediadores vão disponibilizar lá no Ambiente Estúdio, vão avisar também por comunicado. Então, vocês terão que fazer uma autoavaliação. Aqui, vocês vão preencher qual tendência nós estudamos nas nossas aulas. Nós temos 2 campos aqui, então já dá uma dica de que são 2 tendências diferentes, ok? E vocês vão atribuir uma nota sobre esse processo de aprendizagem de vocês. Quanto vocês aprenderam sobre as tendências, de 0 a 10. E coloquem aqui. Aqui também, teorias pedagógicas. Nós vimos algumas teorias pedagógicas, então aqui eu tenho 5 quadros, já me indica que são 5 teorias. Preencham e atribuam uma nota. Quanto vocês aprenderam de 0 a 10 sobre as teorias pedagógicas. E aqui nós temos as características de cada teoria dessa, que vocês vão preencher também nesses quadros. Então, sobre a primeira teoria pedagógica, quem era o autor representante, se é que teve? Como era o ensino nessa pedagogia? Como era a aprendizagem? Como era o professor? Qual era o papel, não é, do professor? Como era o aluno? Como era o planejamento e como era a avaliação? E isso vocês vão fazer em todos os quadros referentes a todas as teorias pedagógicas e sempre colocando aqui a nota que vocês atribuem a si mesmo sobre cada aprendizagem, ok? E aqui no final vocês vão somar todas essas notas que vocês atribuíram aqui a si, somar e dividir por 9. Por que 9? Porque são 9 critérios que eu tenho aqui de avaliação, ó. Tendência 1, teorias 2, autor representante 3, processo de ensino 4, processo de aprendizagem 5, professor 6, aluno 7, planejamento 8 e avaliação 9. Então, somei, dividi por 9, aqui vocês vão colocar o resultado, que é a média de aprendizagem na disciplina de vocês. Não é a composição de nota de vocês, fiquem tranquilos, podem ser sinceros com o processo de aprendizagem de vocês, é só um exercício mesmo de avaliação, de autoavaliarmos, que é muito importante, tanto enquanto alunos, que é o caso de vocês agora, mas também futuramente como professores, porque pelo que vocês viram aqui na nossa aula, espero que vocês tenham notado que a avaliação não serve apenas para eu julgar o processo de aprendizagem do meu aluno, mas também o meu processo de ensino, ok? Então, vamos às reflexões finais de um bom professor. Um bom professor se dedica ao seu processo de ensino e fica feliz com o sucesso de sua aula. Um professor excelente se preocupa com o processo de mediação e fica radiante com o sucesso da aprendizagem de seu aluno. Então, o que eu espero é que vocês sejam excelentes alunos, professores. Porque bons professores eu sei que vocês já serão, porque vocês estão sendo muito bons alunos aqui pela participação, pela interação, não é? Então, agora eu espero que vocês se dediquem e façam de tudo para ser excelentes professores, com base na didática e com base em outros conteúdos, disciplinas que vocês verão aqui no nosso curso. E olha que felicidade, finalizamos a sequência didática, utilizamos o nosso livro da disciplina e finalizamos a disciplina.
E por isso é que eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. E eu espero para a nossa última live. Combinado? Um forte abraço, eu fico por aqui, mas pode ser que nos vemos ao longo do curso de vocês. E eu espero muito ver vocês lá na colação de grau, com vocês pegando o diploma de vocês, combinado? Um forte abraço, até mais, tchau, tchau! EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.